Boas, pessoal. Nós somos os Bullet Brothers. Eu sou o Petit Gato. Eu sou o Panda. Nós hoje estamos aqui para falar convosco, para fazer a análise do episódio 3 da série de Falcão e do Soldado Invernal. Visto que nós vamos a meio da série, estão planeados 6 episódios e hoje saiu o terceiro. Para mim, foi um episódio muito útil, muito informativo. E para ti, Panda, o que é que tu achaste? Eu gostei do episódio, eu achei que ele tem bons tons de humor, bastante ação e prometeu deixar a gente mais ansioso aí essa semana para o próximo episódio. O que promete também deixar a gente ansiosos é vocês poderem dar o vosso like. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no nosso canal. Nós todas as semanas temos análises a todos os episódios da série. O episódio começa com a apresentação do marketing do Conselho de Repatriamento Global. A Marvel vem tendo esta forma de apresentar as coisas. Já na série de WandaVision tinha introduzido alguns anúncios das indústrias Stark, que era o que havia nas alturas em que foram apresentadas. No episódio passado tivemos no início como se fosse um marketing para o Capitão América, o John Walker. E aqui no início temos a apresentação do Conselho de Repatriamento Global, incluindo temos o seu lema: reiniciar, restaurar e reconstruir. Após isso, temos uma cena em que vemos o John Walker entrar numa casa para tentar obter informações de uma forma completamente abusiva, à base da força, algo que o Capitão América anterior, Steve Rogers, não iria fazer, que ele usava muito mais a astúcia do que a força. E isto vai de encontro a tudo aquilo que nós teorizamos no final do último vídeo. Já agora, se ainda não viram, nós temos já as análises do vídeo do episódio 1 e 2 no canal. E nós teorizamos isso mesmo, que toda aquela personalidade afável que nós tínhamos visto até então no novo Capitão América, que estava a começar a cair e logo de início vemos que está completamente fora daquilo que nos foi apresentado. Este Capitão América vai muito além do que é ser um ícone dos Estados Unidos. O próprio Estrela Negra, o seu coadjuvante, parece muito mais a consciência do Capitão América, porque ele tenta sempre levá-lo para a realidade, pensar de forma melhor, porque também para ele o Capitão América é um símbolo de uma forma certa e correta de se fazer as coisas, porque este Capitão América ainda nos vai dar muito pano para mangas, Panda. É isso. Tudo que esse Capitão América não mostra pra gente é que ele é um super-herói, né? Ele apresenta Exato. totalmente um autoritarismo de político, de governo. Ele sempre está querendo usar a força bruta ao invés da conversa. Isso para mim não é um super-herói. Além disso, enquanto isso está acontecendo, enquanto essas cenas do Capitão América vão ocorrendo, a gente vê o Bucky e o Sam indo até a prisão para conversar com o Zemo. Aqui é bem interessante, porque nessa conversa o Zemo tenta entrar para o time, tenta convencer eles que ele pode ajudar. O Sam não se convence, o Sam não gosta dessa participação no Zemo da equipe, mas o Bucky começa a teorizar sobre como eles tirariam o Zemo da prisão. Enquanto o Bucky está conversando com o Sam sobre isso, já está acontecendo a fuga do Zemo. Então, assim, mostra um Bucky totalmente estrategista, conhecendo a prisão, um Bucky frio, calculista, porque ele realmente fez acontecer do Zemo vir ajudar eles, né? Isto, Então, desculpa, nesta parte fez muito lembrar algumas cenas da série Casa de Papel, em que ao mesmo tempo em que estamos a ver o plano a decorrer, tem um narrador a narrar como é que aquilo iria acontecer. exatamente. E junto com isso, a gente também vê que o Zemo, ele na verdade ele é o Barão Zemo, né? Nos quadrinhos aparece isso, é uma referência muito grande, mostra a máscara dele, várias referências. Quem gosta de banda desenhada, quem gosta dos quadrinhos já fica todo hypado de ver essa cena. Eu adorei ver a máscara
no carro que estava guardado no galpão. O Zemo tem um avião, então assim ele acabou dando toda a estrutura que o Buck e que o Sam precisavam, né? Eles saem de avião, vão lá conhecer Madripoor, que por acaso é o terceiro país fictício que a Marvel apresenta para gente. De certa forma, ele é apresentado para a gente como uma terra sem lei. E é muito legal ver aqui que o Sam, nos Estados Unidos, ele é muito famoso, todo mundo conhece ele sai na rua, as pessoas querem conhecer ele. E em Madripoor, ninguém sabe quem é o Sam. Só que o Buck é reconhecido em todo lugar. Então, assim, parece que o jogo virou e que quem é o famoso agora é o Buck, assim, o Sam fica, inclusive, até meio perdido, assim. Eles entram num plano do Zemo para ir conversar com uma pessoa dentro de um bar e essa pessoa talvez pudesse encaminhar eles para o verdadeiro destino deles, que era tentar descobrir quem que estava produzindo o soro dos super soldados, né? Nessa parte acontece uma cena bizarríssima, eu não sei se você teria coragem de fazer isso, mas Não mesmo. os três entram em um bar e o Sam ele está representando um personagem e esse personagem já é conhecido nesse bar e oferecem para ele, você quer a bebida de sempre? Ele fala, quero. E o cara pega uma cobra, taca a cobra em cima do bar, arranca as tripas da Jesus. cobra e dá para ele beber. E ele bebe, assim, Jesus. aquela coisa nojenta. Eu não conseguiria fazer isso de jeito nenhum. Passada essa cena cômica, eles vão conversar com esse contato no bar. O contato está um pouco desconfiado, não conhece eles, não sabe como lidar. E o Sam recebe uma ligação. E esse contato do bar, que é a Selby, ela fica desconfiada e fala, atende no viva voz. E isso destrói todos os planos deles, vai tudo pelos ares, e aí já entra aquela cena de emoção, briga no bar, o Buck lutando, porque até aqui o Zemo ofereceu o Buck, o Soldado Invernal, como troca para ter essa informação, né? E isso foi bem atrativo, porque o plano do Zemo é que o Buck ainda é um Soldado Invernal e ainda está trabalhando para a Hydra. Isso é uma Pois, coisa... porque Pode falar, porque pode falar. não nos podemos esquecer que supostamente o Soldado Invernal seria sempre ativado pelo conjunto de palavras ditas por uma certa ordem específica. E Isso, foi essa chave que ele ofereceu, não é? Inclusive, uma coisa que eu não falei aqui, mas a primeira vez que o Buck encontra com o Zemo tenta usar essas palavras para ver se ainda está funcionando. É Assim, verdade. é outra cena que é muito cômica, o Buck sempre com aquela cara dele séria, sem risadinha, mas foi bem legal o episódio até aqui, eu estou super feliz. E só vai melhorando, né? Porque aqui quem salva eles dessa situação toda é a Sharon Carter. Ela aparece também no Capitão América Guerra Civil. Foi ela que deu o escudo, ela que deu as asas de volta para o Sam, para eles poderem fugir. E ela está refugiada nesse país e é ela que ajuda a encontrar o doutor que está fabricando o soro. Eles vão até esse doutor, o doutor ele fala que fez 20 tubos de soro, mas que o soro tinha sido roubado pelos apátridas. E aqui já é uma conexão bem interessante, porque o doutor, antes dele falar que o soro foi roubado, quem está financiando esse doutor, na verdade, é o Mercador de Poder, que foi quem atacou os apátridas no episódio passado. Então, quando a líder dos apátridas recebe uma mensagem falando que ela vai ser encontrada e que vão matar ela, a gente passou a semana toda tentando quem será que mandou essa mensagem? E nesse episódio a gente já sabe que foi o Mercador de Poder que mandou essa mensagem. E é muito interessante, assim, a partir daqui, assim, as cenas vão melhorando. E aí, Petit Gato, o que você achou até aqui do episódio? Esta cena no bar foi a melhor cena para mim do episódio todo. Ali beber aquele coquetel de cobra É, acabadinha de morrer, Jesus. Grande cena clara que mostra o John Walker não ser quem diz ser é depois dessa cena em que ele diz claramente ao Estrela Negra que o que conta é o objetivo, ponto. O método de chegar ao objetivo ninguém vai questionar
depois de chegar ao objetivo. Isto é algo que um verdadeiro Capitão América, por sempre nós, o Steve Rogers, nunca iria dizer, nunca iria ter esta frase. Aliás, nós chegámos a ver o Steve Rogers não cumprir certos objetivos por causa do caminho de chegar a esses objetivos. Nós tivemos algumas fases em que, como o caminho não dava para ser moralmente correto, o Steve Rogers perdeu algumas mini batalhas. É claro que depois ia ganhando a guerra de outras formas, mas ia perdendo algumas batalhas por causa disso. Este John Walker, mais uma vez, não está a seguir por esse caminho. Vamos ver como é que ele, nos próximos 3 episódios, é desenvolvido na série. Depois disto temos uma cena em que o Sam e o Buck mais uma vez discutem sobre o Shield e sobre a entrega do título de Capitão América. Já vimos um pouco disto no episódio passado, quando tiveram a entrevista, não foi bem a entrevista, mas a consulta com a terapeuta do Buck. E que o Sam mostra um certo remorso por ter entregue o Shield. Não mostra, mas dá-me a parecer a mim, como telespectador, que ele teve um certo medo ou uma falta de coragem de ser o símbolo americano, de ser o homem negro, Capitão América negro, porque também isto é uma temática que está a ser muito associada a esta série. E já no último episódio, quando apareceu o Isaiah, o Sam, uma primeira pergunta foi: já havia um super soldado negro? Já havia um Capitão América negro? Isto é uma série que está a focar muito no racismo, e talvez este fosse um símbolo, um ponto em que para o Sam ser o símbolo dos Estados Unidos sendo negro era complicado. E depois, nas cenas seguintes, temos os apátridas que roubam uma das sedes do CRG, sempre em nome dos mais desfavorecidos. Mas a própria Carly tem uma ação que deixa dentro dos apátridas, dentro dos flashmags, alguns contra ela. Ela explode um carro à porta das instalações que acabaram de assaltar, e os seguranças lá dentro estavam todos amordaçados, ou seja, aquela gente morreu de forma completamente premeditada, fria e calculista pela Carly. E mais uma vez vamos percebendo pelo desenrolar da personagem que ela não é tanto uma Robin dos Bosques, como ela quer fazer parecer, de tirar aos ricos para dar aos pobres, mas que isso é mais uma desculpa para incitar a violência, para criar o conflito, e os flashmags estão a começar a ser um grupo de respeito pela violência que estão a impor. E depois, a vida do nosso trio maravilha, Panda. É isso. É muito interessante a gente ressaltar aqui que a decisão de explodir o carro não foram dos apátridas, né? Sim. Foi uma decisão exclusiva da líder deles, e inclusive o companheiro dela nesse momento até fica assim: poxa, mas por que você fez isso? E ela responde que foi porque se não fizesse isso dessa forma, eles não iam entender, né? Então, ela está tomando as decisões sozinha, sem consultar o grupo, e talvez a gente veja essa briga dentro desse grupo mais para frente. Depois dessa cena, a gente já vai finalizando o episódio. O trio ele viaja para a Letônia em busca dos apátridas. Eles tiveram uma dica de que os apátridas estavam por lá. E tem uma cena que é muito icônica aqui, e pouca gente talvez tenha visto essa referência, mas o Sam pede para o Buck colocar o banco para frente no carro, e o Buck fala que não vai colocar. E essa cena aconteceu no Guerra Civil exatamente oposta. Era o Buck atrás pedindo para o Sam colocar o banco para frente, e o Sam não colocou. O ator que interpreta o Buck, inclusive, deu uma entrevista dizendo que foi nessa cena do Capitão América Guerra Civil que eles começaram a conversar sobre fazer uma série juntos, assim. Então a química deles começou a acontecer nesse momento.
O Bucky passou muito tempo em Wakanda e ele notou um chamado de Wakanda que quem não entende também não sabe. Assim, apareceu uma bolinha de gude perto do Sam, do Bucky. O Bucky pede licença, fala que vai dar uma volta. E quando ele está num beco, em uma rua na Letônia, aparece uma guerreira de Wakanda, assim, e choca a gente. Fala, o Wakanda não esqueceu que foi o Zemo que matou o último rei deles, né? E o episódio termina aqui, termina com a gente, assim, é um episódio de meio de temporada, geralmente esses episódios eles são mais mornos. Esse episódio, na minha opinião, não foi morno, teve muito humor, o desenvolvimento do Zemo foi muito bacana, o episódio foi excelente, assim, na minha opinião. O que que você achou do episódio, assim? Você achou que ele deixou alguma coisa a desejar aí pra gente? Não, não por isso mesmo, porque normalmente nós vimos uma série normalmente com esse tipo de escalação, como tu estavas a dizer. Os primeiros episódios ali a desenvolver algumas personagens secundárias não são tão desenvolvidas. Temos ali o meio quase só para encher chouriços, uma expressão muito típica, e depois desenrola-se tudo no final. Aqui nesta série não. Tivemos o Sam desenvolvido no primeiro episódio, o Buck no segundo, temos agora o Zemo e um pouco mais dos apátridas e do Conselho de Repatriação Global. Todos os episódios têm informações novas. Tivemos a Sharon Carter a aparecer, tudo. E todos os episódios têm cenas muito cómicas, muito diferentes do que nós estávamos acompanhados nos filmes da Marvel. Só para gente encerrar, duas coisas que aconteceram. Uma coisa que aconteceu que foi muito direta, né? O Bucky falou para o Sam, e é uma coisa que a gente não pode deixar passar. O Bucky falou para o Sam que se ele não escolhesse ser o Capitão América e ficasse com o escudo, que o Bucky ia ficar com o escudo para ele. E talvez isso tenha dado um choque de realidade aí no Falcão. Vamos ver o decorrer disso nos próximos episódios. E a última coisa é que está rolando uma teoria na internet de que o mercador da morte, o mercador de poder, né, ele talvez seja a Sharon Carter. Então, assim, vamos esperar aí para os próximos episódios. Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Nós somos os Bullet Brothers. Já deixa o like, comenta aí o que vocês acharam. E saudações gamers, pessoal. Muito obrigado. Falou.